Olá, hoje é segunda-feira, dia 1º de junho, o Panorama está começando. E na primeira edição do mês você vai ver. No Giro de Notícias, Governo de Minas emite alerta a todos os prefeitos da região sobre os avanços da contaminação pela Covid-19. Pneumologista fala sobre os últimos casos positivos de coronavírus registrados em Caratinga. Prefeito Wellington Moreira publica novo decreto sobre funcionamento de diversos estabelecimentos. Veja também Aquecer e Não Esquecer. Tradicional campanha do Lions Clube Caratinga Itaúna realiza arrecadação de cobertores. Saiba como é possível manter uma boa alimentação mesmo no período de isolamento social. E ainda, você vai saber mais sobre as características de um cachorro SRT. Fique ligado, o Panorama está no ar. Crianças reagem de formas diferentes em momentos difíceis, precisando de amor e atenção extras. Promover atividades lúdicas para lidar com sentimentos como medo, ansiedade e raiva e ter conversas honestas, apropriadas à idade, ajudam a protegê-las durante a pandemia da Covid-19. As crianças reagem de maneiras diferentes em momentos difíceis e precisam de amor e atenção extra nessas horas. Ajude as crianças a encontrarem formas positivas de expressar seus sentimentos, como o medo, a ansiedade e a raiva, por meio de desenhos, brincadeiras ou mesmo verbalmente. Cada criança tem sua maneira de lidar com a situação. Conversas honestas e apropriadas à idade ajudam a proteger nossas crianças. O governo de Minas emitiu um alerta a todos os prefeitos da região, incluindo Caratinga, sobre os avanços da contaminação pela Covid-19. Segundo o ofício, a ocupação de leitos na macro-região já atingiu 94,31%. A situação é grave e aponta para um colapso. O Casu Hospital Irmã Denise, que é a unidade de saúde de referência para o tratamento de pacientes suspeitos e confirmados de coronavírus na cidade e região, se manifestou confirmando o recebimento de muitos casos, com a possibilidade iminente de colapso. A pneumologista Maria José Ligeiro Marques falou sobre os últimos casos positivos de coronavírus registrados em Caratinga. De acordo com ela, ainda não é possível afirmar que há infecção comunitária no município. Veja. A princípio, os últimos casos, tanto aqui dentro da cidade, como o caso que foi notificado, alguns casos que foram notificados em Sapucaia, ainda estão sob uma investigação epidemiológica, para que a gente consiga dar uma resposta mais certa, mais fidedigna a esses questionamentos. A princípio, quando você fala em infecção comunitária, você não necessariamente sabe de onde aquela pessoa, aquele paciente contaminou-se com o vírus. Nesses dois casos especificamente dentro da cidade, nos dois locais da cidade, ainda não conseguimos achar o lastro, aonde que começou a infecção e de que forma ela se propagou. Então ainda há algumas perguntas que não foram ainda respondidas, então a gente não pode afirmar com certeza que é uma infecção comunitária. Porém, é importante a gente lembrar que tanto nesses casos como alguns casos que foram notificados ainda dentro da região do distrito de Sapucaia, a gente notificou e confirmou a doença através de teste sorológico. Teste sorológico é aquele que a gente faz a partir do 8º dia da infecção. Esses testes positivos, eles têm realmente uma utilidade para a gente avaliar a extensão da doença, mas eles também têm alguns problemas em relação à fidedignidade desse resultado, ou seja, ele pode ter um falso negativo ou um falso positivo. Então, todos os exames que a gente tem feito que dão positivo, a gente tenta confirmar com a clínica, com aquilo que o paciente está tendo de sintomas, para saber se é compatível ou não com o coronavírus. Então, muitos desses casos relatados com sorologia positiva
são de pessoas que estavam no mesmo ambiente com um paciente sintomático. O sintomático foi testado e esse teste veio positivo, que é esse teste menos sensível, menos específico. E aí, a partir daí, a vigilância sanitária testou as pessoas de contato próximo a esse caso índice. Familiares de um paciente de 26 anos internado no Cazu, Hospital Irmã Denise, há alguns meses, após passar por uma cirurgia devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico, afixaram uma faixa na parte externa do prédio da unidade hospitalar. O gesto foi a forma que os parentes encontraram para reconhecer os serviços prestados pela equipe do Cazu e externar a gratidão diante da recuperação do jovem. O prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, publicou um novo decreto onde consta que empresas comerciais, prestadoras de serviços de construção civil, indústrias e estabelecimentos de atividade religiosas poderão retomar suas atividades sem restrição de horário, devendo, para isso, adotar medidas de prevenção à Covid-19. Academias de ginástica, clubes, bares, lanchonetes e restaurantes devem permanecer fechados, salvo exceção para os serviços de delivery. O que está sendo aplicado agora é o novo decreto, mas a principal controvérsia é essa relacionada ao horário reduzido. Nós estamos mantendo como determina as deliberações do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 do Estado de Minas Gerais, que o funcionamento daqueles estabelecimentos estarão funcionando em tempo normal, obviamente obedecendo-se àquelas restrições que nós tínhamos colocado em outros decretos e mantivemos nesse, e em algumas situações nós até ampliamos um pouco mais do que isso. Então, os comerciantes, as pessoas diretamente envolvidas, a população, para que tenha esse conhecimento de que o funcionamento ocorrerá como vinha ocorrendo anteriormente, sem nenhuma alteração de horário. Mesmo em tempo de isolamento social, o Lions Clube Caratinga Itaúna segue com a missão de ajudar aqueles que mais precisam. O frio está chegando e, por isso, foi realizada a 25ª edição da campanha Aquecer e Não Esquecer. Os membros do clube arrecadaram cobertores e a campanha se encerrou no último sábado. São tempos diferentes e ainda mais difíceis. Apesar disso, tem muita gente de coração aquecido, tirando a solidariedade do armário e ajudando a quem necessita a se proteger do frio. Apesar de todo esse isolamento, nós decidimos, entre nós, através dos contatos, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e fomos idealizar essa campanha novamente. E graças a Deus, os nossos caratinguenses são muito solidários e ela foi além da expectativa. Há cerca de um mês, os membros do Lions Clube Caratinga Itaúna têm se empenhado atendendo todas as recomendações de segurança na prevenção ao novo coronavírus e arrecadado cobertores. A campanha se encerrou no último sábado e conseguiu somar cerca de 500 peças. A expectativa é que os cobertores sejam distribuídos nesta semana para famílias carentes e instituições de Caratinga e cidades vizinhas. Os hospitais, os asilos, as ADOM, as conferências, as famílias carentes, os centros espíritas, as igrejas. Então a gente atende diversos. Nosso Lions, ele não tem religião. A gente respeita todas as religiões, nós não temos partidos políticos, então para nós todos são iguais. A presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Rosângela Maria Medeiros Santana, falou sobre como essa campanha, que já se tornou tradicional, foi idealizada. Essa campanha ela foi criada
na época, em 1995, pelo nosso companheiro, na época quem era o presidente do clube, do ano leonístico de 95 a 96, foi o professor Eugênio Maria Gomes, que é companheiro, que é membro do Lions Clube Caratinga em Itaúna. E desde então, ela foi aderida, né, com muito carinho pelos nossos companheiros, e todos os anos ela é realizada. Ela já passou a ser tradicional em todos os anos leonísticos como meta do Lions Clube Caratinga Itaúna, nessa época do inverno, todos os anos ela é realizada, e hoje nós estamos completando a 25ª edição do Aquecer para Não Esquecer. Professor Eugênio Maria Gomes enviou um vídeo ao jornalismo do Panorama destacando a relevância dos trabalhos desenvolvidos pelo clube. Chama a atenção a solidez e a consistência do trabalho social desenvolvido pelo Lions Caratinga Itaúna. Uma campanha tão importante e que acontece há 25 anos. Isso graças à dedicação, a participação de cada diretoria, de cada membro daquele clube. É uma maneira muito especial, nesse tempo de pandemia, quando fica muito mais difícil, fazer uma ação social como essa. A diretoria aí, comandada pela presidente Rosângela, coroa esse trabalho em seu aniversário de Bodas de Prata, arrecadando centenas de cobertores. Parabéns ao Lions, parabéns a cada membro de Itaúna, e a comunidade certamente agradece. O Caratinga Itaúna faz parte do Lions Internacional, que é a maior organização de clubes de serviço do mundo, tendo mais de 1 milhão de sócios, 45 mil clubes em 200 países. Além da gente trabalhar desinteressadamente, nós trabalhamos também esse lado de companheirismo. E esse tempo que eu estou no Lions, eu observo muito isso. Nós somos 50 membros no Lions Clube Caratinga Itaúna, 50 companheiros e 50 companheiros que têm muita união entre nós. Todas as vezes que nós vamos participar de uma ação ou de uma meta, há essa união. Todos abraçam com força, com vontade, e todas as ações são realizadas com sucesso. Durante a pandemia, muitas pessoas têm estado mais ociosas, sem realizar atividades físicas diariamente. Como consequência, isso tem gerado um maior ganho de peso, sobretudo quando a alimentação está irregular, muitas vezes fora do horário ou em excesso. A boa notícia é que existem várias opções para garantir uma rotina saudável, se manter em forma e assegurar uma maior imunidade, que é fundamental neste momento. O isolamento social tem feito as pessoas se alimentarem mais, muitas vezes por estarem todo o período em casa. Porém, nem sempre isso tem sido um fator positivo, pelo excesso do consumo de produtos não muito saudáveis. A alimentação, ela faz parte, do equilíbrio da saúde. Então, consumir um alimento que seja saudável, que oferte uma maior quantidade de nutrientes, é extremamente importante para manter o equilíbrio nesse momento. Nessa época de quarentena, muitas pessoas têm se queixado, o ganho de peso, muitas pessoas elas recorrem a alimentos extremamente calóricos, alimento industrializado, aquilo que é mais fácil, colocar no micro-ondas ali, aquele alimento que já vem processado, e além de provocar a questão do peso, a questão estética, atrapalha no funcionamento do corpo, interfere na imunidade, fazendo com que a gente fique mais fraco, Então é importante sempre dar atenção ao que você está consumindo nessa época. Os pedidos de comidas por delivery aumentaram, mas nem sempre os pratos saudáveis são uma opção. Existem em Caratinga variedades que podem ser incluídas no cardápio diário. Hoje na nossa cidade a gente tem muitos fornecedores, muitas pessoas que trabalham com saladas, com opções mais saudáveis. Lembrando que a alimentação saudável não é só salada,
igual muita gente faz uma dieta muito restritiva, que é perigosa nesse momento, porque quanto mais restritivo, mais desejo daquilo que está se restringindo você vai ter. Você corta o açúcar geral da sua alimentação, você vai ter um desejo enorme de consumir o açúcar. Então, assim, tudo em equilíbrio. É arroz, é o feijão, é a carne, é a salada. Não precisa cortar nenhum alimento agora, mas ter equilíbrio. O consumo de bebidas alcoólicas também cresceu durante a pandemia. Isso tudo colabora de forma direta para o sobrepeso e pode gerar problemas de saúde. O que acontece? O álcool é metabolizado no fígado. E a gente sobrecarregando esse órgão, que é um grande responsável por desintoxicar o nosso corpo. O fígado, ele tem uma barreira imunológica muito grande. Então você sobrecarrega ele com álcool e ele deixa de metabolizar os nutrientes que são importantes, né? A preferência dele, vamos assim dizer, é desintoxicar o seu corpo, impedir que substâncias tóxicas entrem no seu organismo. Se você sobrecarrega ele, aquele nutriente que é bom, que vai te ajudar, ele não vai ser absorvido da maneira correta. Apesar de tudo, o isolamento social é considerado uma ótima oportunidade para se criar uma reeducação alimentar. Então, aproveitar o momento agora para poder aprender a cozinhar. Tem vários estudiosos que provaram que as habilidades culinárias caíram com o decorrer do tempo, porque as pessoas têm optado pelos alimentos ultraprocessados. Então, aproveita que está em casa, aprende a fazer uma nova receita, né? Não precisa de nada mirabolante, não precisa de coisas assim importadas. É a alimentação que a gente tem, né? O nosso Brasil ele é muito rico em plantações, em alimentos diferentes. Então evita esse período, faz uma rotina, né? A rotina é muito importante, o hábito é importante. Então programar mesmo uma rotina saudável nessa época. É fundamental consumir alimentos que colaborem para a imunidade durante a pandemia. Não existe nenhum alimento que seja milagroso na questão da imunidade, né? A imunidade ela é construída a longo prazo. Então, o que é importante é a gente, antes, né, a gente se antecipar. Né? Quando a infecção já está instalada, o vírus já está instalado, a gente conta com o sistema imune que a gente tem naquele momento. Então, por isso que é sempre importante manter a alimentação saudável, mesmo fora desses períodos de pandemia, né? O período do frio que traz as gripes, né? Vamos assim dizer. Mantenha a alimentação saudável, consuma alimentos ricos em vitamina C, né? Que é muito importante para a imunidade. Procure um prato colorido, né? Vegetais, carnes magras, evite de comer alimentos industrializados, alimentos muito gordurosos. Vamos agora conferir a previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga e região. De acordo com o Climatempo, a previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 14 graus e a máxima de 27 graus. Já para quarta-feira, a previsão também é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 28 graus. Já quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas também não chove. A mínima é de 17 graus e a máxima de 26 graus. Os cães sem raça definida, que aqui no Brasil foram apelidados de vira-latas, é o resultado de uma mistura de duas ou mais raças ao longo de gerações. Mas será que é possível prever a personalidade de um cão SRD? Eles são mais ou menos inteligentes? Sofrem de doenças genéticas? Veja as respostas para essas e outras perguntas agora. Hoje a gente vai falar sobre os cães SRD. O cão SRD, ele é um cão que não possui uma raça definida. Ele não tem uma raça específica. Ele é uma mistura de várias raças. Então, Gabriel, os cães SRD, eles possuem uma inteligência nata. Porém, a gente não consegue determinar o quão inteligentes eles são, mas eles são um pouquinho mais inteligentes sim. Nós sabemos que algumas raças são mais predispostas a algumas doenças do que outras. No caso dos SRDs, como a gente não consegue determinar qual que é a raça específica daquele cão,
ele pode ser mais sujeito a algumas doenças do que outros animais. Meu nome é Ana Lu e eu queria saber se eu posso prever o comportamento de um SRD. Como a maioria dos SRD são oriundos da rua, a gente não tem como determinar ao certo como que vai ser aquele comportamento. Porém, se ele teve um tempo de vida muito longo na rua, ele pode ser um cão um pouco mais arredio, um pouco mais agressivo, mas tudo é uma questão de tempo até ele se tornar aquele cão carinhoso, amigável, que a gente está acostumado. A gente consegue estimar a expectativa de vida de um cão baseado no porte dele. Os cães de pequeno porte, eles tendem a viver mais, acima dos 10, 12 anos. Já os cães de grande porte, a tendência é viver um pouco abaixo desses 10 anos. Estamos encerrando a primeira edição desta semana. Siga acompanhando as notícias nas nossas redes sociais. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos conteúdos. E para entrar em contato conosco é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Obrigado pela audiência e companhia. Um ótimo início de semana a todos e até amanhã.